Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui juntos, para juntos crescemos em graça e conhecimento. Vamos aprender um pouco mais com a palavra do Senhor. Quero me apresentar, meus irmãos, tá bom? Meu nome é João Rodrigues, da página do Facebook, e o meu canal no YouTube é a Expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado. De antemão, quero agradecer ao Criador pela minha vida e pela vida de cada um de vocês, que vai junto conosco nesse exato momento, compartilhado o pão espiritual que é Cristo Jesus, tá bom? Então, desde já que você sentir no teu coração, vá lá no meu canal no YouTube, se inscreva, dá aquele like, aquele comentário, ativa o sininho para quando eu estiver fazendo novas mensagens, o YouTube mandar para vocês assistirem, tá bom? Então, nesse exato momento, nós vamos começar a meditar, crescer em graça e conhecimento da palavra do Cristo ressuscitado, tá bom? Então, desde já, você já pode ir comentando, compartilhando, fique à vontade, que no final dessa mensagem, eu prometo que eu vou interagir com cada um dos meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, ok? O tema da mensagem de hoje, desse exato momento, é mais ou menos assim, cristãos ou judeus? Quem nós somos de fato? Nós somos cristãos ou nós somos judeus? Então, dentro desse tema, dessa revelação da graça de Cristo Jesus, nós vamos aprender, saber se de fato nós somos cristãos ou se nós somos judeus. Se nós temos de andar como os judeus ou andar como cristão. Tá bom? Então, hoje, à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho da Graça, nós vamos aprender essas grandes verdades, tá bom? Nossa amada já está aí conosco, graça e paz, irmãos, irmãs, a todos vocês que estão aí comigo, tá bom? Pode ir comentando, compartilhando e fique à vontade, tá bom? Para crescermos juntos na graça do Cristo ressuscitado. Então, meus amados irmãos, o texto base da mensagem de hoje, desse exato momento, está em Gálatas, capítulo de número 2, versículo 14. E você que tem na sua residência uma Bíblia, aconselho você a pegar sua Bíblia e notar, examinar junto comigo. Por quê? Porque é a palavra do Criador que nos liberta, que nos transforma, que dá entendimento em nossa mente para entender os Escritos Sagrados. Eu não gosto de estar pregando filosofia, falácias humanas. Não, eu gosto de simplesmente abrir os Escritos Sagrados e mostrar as verdades que diz a palavra. Então, se você crê na palavra que está escrito, a palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada, eu aconselho você a acompanhar comigo todos os capítulos e versículos que vai ser dito nesse exato momento, para que não haja nenhuma dúvida do que é a palavra de Deus, tá bom? Então aqui eu não vou dizer algo de mim mesmo, mas apenas vou estar lendo junto com você alguns capítulos e versículos bíblicos da palavra de Deus. Por isso eu aconselho a você a pegar a sua Bíblia que está na sua residência, na sua casa agora, nesse exato momento, pegue uma caneta e vai anotando comigo. Então, o texto inicial, o texto base para essa mensagem nesse exato momento, está em Gálatas, capítulo 2, versículo 14, tá bom? Então já estou com a minha Bíblia em mão e vou fazer agora a leitura do capítulo inicial da palavra que vai ser ministrada nesse exato momento, ok? Vamos lá. Gálatas capítulo de número 2, versículo 14 diz assim: Mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como o gentil e não como judeu? Por que obriga o gentil a viveres como judeu? Aqui é o texto base para nós entendermos, de fato, se nós somos judeus ou se nós somos cristãos. Se nós seguimos as doutrinas do judaísmo ou se nós seguimos a doutrina da graça de Cristo, do Cristo ressuscitado. Então, o primeiro ponto que você precisa entender, que eu preciso entender, é separar a lei da graça. Nós precisamos aprender a entender que devemos separar o antigo pacto do novo pacto. Nós precisamos separar a lei de Moisés da graça do Cristo ressuscitado. Precisamos entender Jesus de Nazaré que veio para cumprir a lei e entender o Cristo ressuscitado que veio estabelecer a graça. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo está escrevendo esta carta para os cristãos em Gálatas e aqui ele relata um fato que aconteceu. Que fato foi esse? Pedro
Pedro, e todos nós sabemos quem é Pedro, quem lê as Escrituras Sagradas sabe do que eu estou falando, né? Pedro, sendo pregador da circuncisão, pregador da lei de Moisés, entende? Ele estava em um determinado momento, quando Paulo chega, Pedro estava vivendo como gentil e queria que o gentil vivesse como judeu. Então presta muito bem atenção. Pedro estava pregando para o gentil a lei judaica. E a lei judaica não é para os gentios. Entende? Não é para o gentil. Então nós, uma coisa que eu quero que você entenda. Há 2000 anos atrás, quando existiu naquele período a lei de Moisés, que a lei de Moisés ela já foi abolida, a lei de Moisés já foi aniquilada, está em Atos, melhor dizendo, perdão, está em Romanos capítulo de número 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo. Então todos os capítulos e versículos que eu estarei falando nesse exato momento, eu gostaria que você pudesse notar e examinar as escrituras para ver se de fato eu estou falando a verdade do que está nas escrituras. Então, há 2000 anos atrás, para quem não sabe, o Brasil ainda não existia, a nação brasileira ainda não existia, esse país ainda não existia. Aqui onde eu estou nesse exato momento, e você que está vendo aqui no Brasil, esse país ainda não existia há 2000 anos atrás. Com o tempo depois que foi descoberto o Brasil, você sabe muito bem a história de como foi descoberto o Brasil. Mas eu não vou entrar por esse mérito. Eu quero só que você reflita que nesse período, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta para os cristãos em Gálatas, que ele fala aqui sobre a lei de Moisés e a graça do Cristo ressuscitado para o gentil, é que Paulo está falando para o gentil daquela época. Mas porém serve para mim e para você que viria depois, para a nossa nação que viria depois. Por quê? Porque nós somos gentios e entendemos que abraçamos o evangelho através da fé. Então, Paulo ele está tentando colocar nos gentios, que eles não eram da linhagem judaica, não era da nação de Israel, o ensinamento judaico. Então, Paulo, quando vê essa questão, ele de imediato, ele resiste Pedro na cara e repreende Pedro por aquela atitude, por aquela dissimulação. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, sabe por que hoje a maioria das pessoas não consegue entender as escrituras sagradas? É porque quer pegar o antigo pacto, a antiga aliança, a lei de Moisés e quer aplicar na nossa cultura no Brasil, que somos gentil. Nós não somos judeus, nós somos gentil. Então não adianta nós sermos gentil e querer viver debaixo dos ensinamentos judaicos. Então Pedro estava querendo obrigar os gentios a servir os ensinamentos judaicos. Por isso que a pergunta desta mensagem nesse exato momento é: nós somos de fato, nós somos judeus ou nós somos cristãos? Precisamos entender, porque se você que está vendo nesse exato momento essa mensagem, você que mora no Brasil, que é brasileiro, que é gentil e está pregando judaísmo, logo você está sendo um dissimulador. Se eu venho aqui e prego os ensinamentos da lei de Moisés para que o povo devam cumprir, eu estou sendo um dissimulador. Então é por isso que eu vou ler novamente Gálatas capítulo 2, versículo 14, o que é que Paulo faz com a pessoa de Pedro, quando vê que Pedro se comporta de uma forma totalmente errônea e não está alinhado de acordo com o evangelho da graça, com o verdadeiro evangelho. Olha o que diz. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Mas quando vi que não andava bem direitamente conforme a verdade do evangelho, quando Pedro, olha só, quando Paulo vê que Pedro não anda conforme a conformidade do evangelho, quando não está sendo correto, olha o que Paulo fala para ele. Presta muito bem atenção. Disse a Pedro na presença de todos. E diz o quê? Na presença de todos. Se tu, sendo judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viveres como judeu? Tá vendo que complicado é? Então, observe, meu irmão, o que está escrito em Gálatas capítulo 5 e versículo de número 3. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Por isso que eu gosto de mostrar nas escrituras o que está falando a palavra. O problema de nós no Brasil, o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro não gosta de examinar as escrituras. Gosta de ouvir filosofias de homem, falácias de homem. Gosta de seguir homens, gosta de seguir pastores, gostam de seguir missionários, gostam de seguir cães gulosos, não gostam de abrir as escrituras e ver de fato o que é para nós que somos gentios, que somos cristãos, e o que é
para o povo judeu daquela época. Por isso que nós precisamos examinar as Escrituras. E Jesus, no tempo da sua carne, em João, o livro histórico de João, capítulo 5, versículo 39, ele fala para nós examinarmos as Escrituras. Examine as Escrituras. Então há uma necessidade. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, ela tem todas as respostas que nós precisamos. A gente precisa ter apenas um interesse no nosso coração, na nossa mente, a vontade de abrir os escritos e ler e entender o que está nas Escrituras Sagradas. Você não precisa seguir homem, você não precisa seguir mulher. Eu não quero que em nenhum momento, meu irmão, você siga a minha pessoa, porque eu sou falho, assim como você também é falho. Mas, porém, o que eu mostro nas Escrituras, capítulos e versículos, seria importante você examinar nesse exato momento para ver se de fato as verdades de Cristo está sendo confirmada. Então Pedro aqui estava sendo um dissimulador e Paulo repreende ele de imediato, porque ele queria pegar a doutrina judaica, o judaísmo de lá, de Israel, e queria colocar nos gentios, e não funciona. Então sempre eu vou bater nessa tecla, sempre eu vou estar falando dessa forma. Para nós é o evangelho da graça, que é revelado as 14 cartas que o apóstolo Paulo escreve. Dá para você entender? Por isso que muitas das vezes as pessoas não conseguem galgar na sua vida espiritual, porque elas ficam seguindo homens, falácias de homem. Quer um segredo, quer um conselho? Quer aqui um conselho para você? Quando você vê alguém falando alguma coisa em relação às Escrituras Sagradas, chama a pessoa e diz assim, me mostra onde está escrito. E pronto. Automaticamente, se for verdade, a pessoa vai te mostrar. Se for mentira, ela vai ficar envergonhada e vai procurar andar direito, como diz o Evangelho da Graça. Então, olha o que diz em Gálatas capítulo 5, versículo 3. Olha o que está dizendo as Escrituras Sagradas. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, o que estava acontecendo com os cristãos lá em Gálatas? Paulo protesta contra aqueles irmãos que, por sua vez, eram gentios. Ele protesta, olha o que está dizendo o texto aqui, é muito forte, meu irmão. Será que tem dificuldade de entender isso aqui? Por isso que as igrejas, as determinadas igrejas, entre aspas, os templos feitos por mão de homem não prosperam, não crescem. E quando eu falo prosperar, eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando prosperar no sentido espiritual. É o reino espiritual. Eles não conseguem ter a revelação da graça porque só pregam a lei de Moisés. E para quem não sabe, a lei de Moisés é maldição para aqueles que não conseguem cumprir os 603 mandamentos, preceitos da lei. Entende? Então, no decorrer dessa mensagem, nós vamos entender isso. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 3, diz assim, e de novo protesto, Paulo protesta, ele protestava contra aquele pessoal. Por quê? Porque eles estavam querendo circuncidar, eles estavam querendo voltar aos rudimentos da lei. A circuncisão, para quem não sabe, meu irmão, eu expliquei numa outra live passada, a circuncisão era uma ordenança da lei. E eles já tinham recebido o evangelho da graça pregado pelo apóstolo Paulo, mas eles queriam voltar aos rudimentos da lei. Alguém chegou ali da circuncisão, tá entendendo? E começou a dizer, não, meu irmão, vocês se converteram a Cristo, vocês estão na graça, mas porém precisam circuncidar. Olha que hipocrisia, olha que dissimulação. Para quem não sabe, Pedro pregava a circuncisão e Paulo pregava a incircuncisão. Então, se nós não sabemos separar essas situações, nós vamos ficar presos nos rudimentos da lei e as coisas não vão avançar. Então, Paulo protestou, porque eles queriam voltar a circuncidar. Então, já que eles queriam circuncidar, e o que é circuncisão? Volto a repetir, porque pode ter algum irmãozinho novo aí na live e não sabe o que é circuncisão. Circuncisão, o que é circuncidar? Era uma ordenança da lei de Moisés, não é do Cristo ressuscitado, é da época da lei, que o menino, quando chegava no seu período de 8 dias de nascido, era levado a um sacerdote, a um templo, para poder cortar uma pelezinha do prepulso. Era um tipo de aliança que eles faziam para definir que de fato eles eram da nação de Israel. E para quem não sabe, meu irmão, antes da cruz, Deus trabalhava com a nação, no singular, nação de Israel. Cristo Jesus de Nazaré, ele veio para a nação de Israel. Ele veio para os seus
e os seus não receberam. Aí sim, quando ele ressuscita, aí o que acontece? Hoje não tem mais a nação de Israel. Hoje é a igreja no geral, que ela é constituída de uma forma espiritual, que em Cristo ressuscitado não tem grego, não tem judeu, não tem escravo, não tem livre, não tem homem nem mulher. Todos nós somos unificado em Cristo Jesus. Mas lá na frente nós vamos entender essa maravilha, esse pão espiritual que está sendo ministrado nesse exato momento. Então o que acontece? Já que eles queriam circuncidar, o apóstolo Paulo fala, então vocês estão obrigados a guardar toda a lei. E aqui vai um ponto aqui, vou trazer essa mensagem, colocar nos dias atuais e aplicar nos nossos dias atuais o que está acontecendo. Você que está vendo nesse exato momento essa live, que é do sistema religioso, que ainda prega a lei de Moisés, deixa eu te falar uma coisa. Se você ainda prega o dízimo que está lá em Malaquias, que é do antigo pacto, que é da lei de Moisés, você precisa circuncidar. Se você não se circuncida, você está debaixo da maldição, porque já que você quer fazer um requisito, um preceito, um mandamento da lei, é necessário que cumpra todos os outros, e homem nenhum consegue cumprir. É por isso que em Gálatas capítulo 5, versículo 3, Paulo protestava, ele disse, olha, não vai adiantar, vocês não vão conseguir guardar a lei por completo. Então, já que vocês querem circuncidar, é obrigado a guardar toda a lei. É muito forte, né, nessa palavra. Então, o versículo 4 de Gálatas 5, olha o que diz a palavra de Deus. Separado estáis de Cristo, vós que vos justifica pela lei, da graça decaíste. Olha que palavra forte, meu irmão. Quando você faz o batismo nas águas, que é o batismo de João Batista, que está debaixo da lei, está antes da cruz. Talvez você deve falar, mas o batismo de João está na nova aliança. Mentira, Cristo ainda não tinha sido crucificado e ressuscitado. João Batista, ele é o último profeta da lei, para quem não sabe. Então, logo, você que cumpre o batismo nas águas, ele é da lei. Decaíste de Cristo, você que faz isso, porque o nosso batismo hoje, ele é espiritual, que está em Romanos capítulo 6, versículo 3. Dá uma lida lá depois para você entender isso aí. Então você que faz essa campanha, que nem existe na Bíblia, não está isso na Bíblia em nenhuma parte, isso são rudimentos inúteis que não têm aproveito de nada, de Cristo decaíste. Gálatas capítulo 5, versículo 4, olha o que diz, separado estáis de Cristo, vós que vos justificam pela lei, da graça decaíste. Então você que prega a lei e quer viver pela lei, da graça decaíste. Separado estáis de Cristo. Isso está na minha Bíblia e está na sua Bíblia. Talvez você não entenda. Talvez você não precisa acreditar em mim. Mas acredite na Bíblia, na palavra de Deus, a qual você está com ela aí agora no lado. Eu sei que essa mensagem vai chegar ao sistema religioso. Porque os irmãos da graça estão compartilhando, estão dando seu like, está divulgando esse evangelho. E vai chegar ao coração dos eleitos que ainda estão no sistema religioso. Então, todo e qualquer rudimento da lei, você que guarda o sábado, é da lei. Separado está de Cristo. Você que sobe ao monte para ir buscar o Espírito Santo, separado está de Cristo. Decaíste. Por quê? Porque o Espírito Santo já habita dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja. Você está entendendo que palavra forte é essa? Então, pregar a lei de Moisés, meu irmão, separado está de Cristo. Pregar Gênesis, pregar o Êxodo, pregar o Números, pregar todo e qualquer tipo de livro do Antigo Pacto, você decaíste da graça, separado está de Cristo. Aí você deve estar perguntando, então quer dizer, irmão, que você não lê o Antigo Pacto? Eu leio sim o Antigo Pacto, mas para quem não sabe, o Antigo Pacto é sombra das coisas vindouras que viriam. O véu já se rasgou. Cristo, quando ele foi ao madeiro ser crucificado, o véu rasgou de cima a baixo. Pronto. Hoje nós temos acesso direto ao Pai. O Espírito Santo já habita dentro de nós. Nós não precisamos seguir mais homens nem pastores. Esses cães gulosos por aí que ficam se intitulando, dizendo que são pastores. Pastor de quê, meu irmão? A próxima live que eu vou falar sobre esse assunto. Eu vou provar nas Escrituras Sagradas que não tem na Bíblia pastor de homens nenhum.
Nem o próprio Jesus, quando ele diz que ele é o bom pastor, eu vou explicar por que ele usa aquela figura de linguagem e usa um termo pastoral para poder explicar a ideia de que ele queria transmitir para aquele povo judeu. Mas isso é uma outra ocasião. Vamos voltar para cá, vamos mastigar esse texto aqui. Enquanto você não entender que não adianta, ou você vive a graça, ou você vive a lei, ou tenta viver a lei. Mas viver essa mistureba, essa embaralhaçada toda, não vai funcionar. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 4, fala: separado estáis de Cristo, vós os que vos justificam pela lei, da graça tendes caído. Então, quer se justificar pela lei? Da graça tendes caído. O que é a graça? Favor imerecido. Cristo já pagou o preço por mim e por você. Cristo já cumpriu toda a lei, como está em Romanos capítulo 10, versículo 4. Ele já cumpriu a lei. Tudo que a lei exigiu, ele o cumpriu na sua carne. Ele matou o velho homem, a natureza adâmica, lá na cruz do Calvário, para estabelecer a graça. E a graça vem através de quê? Da fé. A fé é a fé que faz com que a gente acredite na nova aliança, no novo pacto. Olha o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 11. Vamos lá ver o que está escrito na palavra do Senhor. Enquanto isso, você vai comentando, vai deixando seu like, dividindo essa mensagem maravilhosa com irmão, com irmãs, tá? Efésios capítulo 2, versículo de número 11, diz assim a palavra de Deus. Olha o que diz. Portanto, lembrai-vos de que vos, noutro tempo, eres gentil na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Em que outro tempo é esse aqui que o apóstolo Paulo está falando? No tempo de Jesus de Nazaré, antes da cruz do Calvário, nesse período aqui, tá entendendo? Então, olha só que texto maravilhoso. Presta muito bem atenção. Então, Jesus, quando ele vai na cruz do Calvário, ele vai para uma missão, cumprir uma missão, um determinado termo. Ele vai cumprir a lei, vai derribar a parede que estava entre o povo judeu e os gentios. E você vai entender no decorrer da lição, quando nós estivermos lendo a leitura, a gente vai entender. Então, acompanhe comigo em Efésios capítulo 2, o versículo 12 diz assim a palavra do Altíssimo, do Senhor. Capítulo 2 de Efésios, versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Então o que acontece? No período antes da cruz, no período que Jesus de Nazaré estava fazendo seus prodígios, seus milagres, que ele ainda não tinha ressuscitado, que ele não tinha ido à cruz do Calvário, em todo o período que havia a lei, o gentio não tinha esperança, o gentio não participavam da promessa, o gentio estava sem Deus. Vocês estão entendendo? É por isso que Jesus de Nazaré, ele não vem para a igreja, ele não vem para o gentio. Quem vem para o gentio e para a igreja é o Cristo ressuscitado. Então Jesus de Nazaré vem para cumprir a lei, para resgatar a nação de Israel debaixo da maldição da lei, vem tirar daqueles rudimentos. Então antes da cruz, os gentios estavam separados de Deus. Era um povo estranho, não tinha nenhum valor para a nação de Israel. Então olha o que diz o capítulo Efésios capítulo de número 2, versículo 13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então os gentios que estavam longe do Senhor, através do sangue de Cristo Jesus, puderam chegar a perto. Olha que palavra maravilhosa. E isso aqui é por fé. Então nós entendemos que isso vale tanto para o gentio daquela época, como vale também para nós hoje. Claro que nós, que nascemos depois do ano 70, nós já nascemos justificados com o Senhor, abençoado no Senhor, eleito no Senhor. Então eu vou ler mais uma vez Efésios capítulo 2, versículo 13, para a gente entender com calma, com clareza. Então, o povo gentil estava separado de Deus antes da crucificação de Cristo. Então, quem unifica espiritualmente, que se torna um único corpo, quem é que faz essa questão aí?
é o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que há uma necessidade dele ir no madeiro, ser crucificado e derramar o seu sangue. Em Efésios capítulo 2, versículo de número 13, fala: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então, pelo sangue de Cristo, nós chegamos perto do Senhor. Então, em Efésios capítulo 2 e versículo 14 diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Qual é a parede de separação que estava no meio? Vamos já entender essa mensagem aí. No próximo versículo a gente vai entender que parede era essa que estava no meio entre o povo judeu e os gentios. Observa só que palavra maravilhosa. Vamos lá, Efésios capítulo de número 2, versículo de número 14. Vou ler novamente na sequência, eu vou estar lendo o versículo de número 15. Diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 14, diz assim: porque Ele é a nossa, olha que palavra maravilhosa, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Quem é a nossa paz? Cristo Jesus, ambos os povos, entre o judeu, a nação de Israel e todos os gentios. Tá entendendo? Ele faz um único povo, unifica um único povo espiritualmente. Aqui não é através da carne, é espiritualmente. Ele une o povo judeu com o gentio. Por isso que eu vou ler novamente para a gente entender o texto. E porque quem nos dá o entendimento é a palavra que é fiel e verdadeira, é a palavra que transforma as nossas mentes e faz com que a gente entenda o que os Escritos estão falando. Olha lá, Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Que parede é essa? Versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei. Na sua carne ele desfez a inimizade. E que inimizade era essa? Era a lei. Então, por isso que Jesus ele aboliu a lei na sua carne. Quando ele vai no madeiro e é crucificado, que o seu sangue é derramado, automaticamente ali ele cumpre toda a lei. Por isso que ele fala: tudo está consumado. Em Romanos capítulo 10, versículo 4, fala que o fim da lei é Cristo. Que palavra maravilhosa, né? O versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Qual foi? Qual era a parede que estava ali? A lei dos mandamentos, que estava separando a nação de Israel, o povo judeu com o gentio. E essa parede ela foi tirada, ela foi derribada através da pessoa do Cristo Jesus. Que palavra maravilhosa e abençoada de antemão para aqueles que têm os olhos iluminados, para aqueles que leiam as Escrituras Sagradas, meditam e cresçam na graça e no conhecimento, aquele pão espiritual. Hoje a igreja, ela não é física, não é um templo feito por mão de homem, onde tem um CNPJ. A igreja são vidas, são pessoas. O Espírito Santo habita em vidas, é no coração, na nossa mente, no nosso intelectual. É aí que o Espírito Santo habita, que faz com que a gente entenda que a palavra de Deus, ela está sobre qualquer pessoa. A revelação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo está acima de qualquer situação ou qualquer revelação humana, porque as Escrituras, a palavra de Deus, ela tem a resposta para tudo. E esta parede que havia entre o judeu e o gentil, simplesmente Jesus derribou, jogou, tirou, separou e unificou. Tanto o judeu como o gentil, unificou um único povo, claro que um povo espiritual. Por isso que hoje não tem mais nação de Israel. Tem os israelitas lá como pessoa, mas a igreja, hoje tem a igreja, e essa igreja ela comporta de quê? Ela é composta de grego, ela é composta de judeu, ela é composta de escravo, ela é composta de livre, ela é composta de homens e de mulheres, enfim, o corpo de Cristo é espiritual.
Então a parede que os separava, os judeus dos gentios, era a lei dos mandamentos. E você ainda quer pregar o mandamento da lei? Ainda quer pregar os rudimentos de Moisés? Ainda quer se prender aos rudimentos de Moisés, que são 603, a qual você, e não conheço ninguém que o conseguiu guardar os 613 preceitos e mandamentos da lei de Moisés. Não teve ninguém. Só teve um que veio para o cumprir. Cumpriu o escrito da lei. Não foi a ordenança de homem. E quem foi esse que cumpriu o escrito da lei? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. E teve um preço caríssimo. Ele teve de ir no madeiro, ser crucificado, derramar o seu sangue para tirar essa parede, tá? Que é a lei dos mandamentos que o separava o gentil e dos judeus. E para unificar. Olha que palavra maravilhosa. Na sequência, o versículo de número... Vamos lá? Agora vamos estar lendo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, versículo 18. Vamos correr aqui no manto, aqui na palavra de Deus. É importante a gente estar fazendo a live e acompanhando nas escrituras para não deixar a oportunidade para entendimentos errôneos. Tem pessoas por aí que vai na internet, fica aí 1 hora, 2 horas só contando história e muita gente compartilha e acha legal, mas não abre os escritos sagrados para mostrar que de fato está nas escrituras sagradas. É impressionante. Mas quando se trata da palavra de Deus, o povo tem uma dificuldade, né, de acompanhar, de examinar, e é por isso que aí estão aí sendo enganados por esses lobos, cães gulosos que aproveitam da ignorância do povo, ou seja, em outras palavras, dos analfabetos bíblicos. Desculpa a expressão, mas é a necessidade que a gente tem de falar. Cristão que não lê as escrituras sagradas é presa fácil de lobos, de cães, mentirosos, manipuladores. E eles amam colocar palavras na Bíblia a qual não tem. Mas de pouco a pouco o castelo deles, o prédio deles estão sendo destruído através de homens e mulheres corajosos que abrem as escrituras e pregam o verdadeiro evangelho de graça, genuíno, a qual não queremos R$1 de ninguém. O nosso compromisso aqui é dividir a verdade do Cristo ressuscitado com aqueles que querem. Os que não querem, também não há necessidade, não precisa você nem estar assistindo essa live. Aqui é para quem quer crescer em graça e em conhecimento. Esta é a verdade. O próprio Cristo, Jesus de Nazaré, no período da sua carne, ele falou isso aí, né? Ele começou a pregar umas palavras fortes, duras, e os camaradas que o seguiam, os 70 discípulos, se não me falha a memória, disse assim: duro é esse discurso, quem poderá te seguir? Jesus de imediato disse o quê? Olhou para os discípulos e disse: vocês não querem ir também com eles? E Pedro de imediato tomou a palavra e disse: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tem a palavra da vida eterna? Então, meu irmão, aqui a palavra da graça é mocotó, é genuíno. Aguenta, quem quiser entender a verdade e acreditar na verdade, acredita. Quem não quiser, vai atrás de homens, vai continuar sendo enganado por esses cães gulosos, mentirosos, fraudulentos, enfim, fica a seu critério, tá bom, meu irmão? Aqui a minha obrigação é dividir o evangelho da graça com os eleitos que ainda estão no sistema religioso, que querem uma oportunidade de conhecer a verdade do Cristo ressuscitado. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 18, diz assim, a palavra do Cristo ressuscitado. Olha o que diz, versículo 18. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, pregador da circuncisão, e todos os anciões vieram ali. O versículo 19 diz assim: e havendo saudado, contou-lhe por muito o que seu mistério Deus fizera entre os gentios. O 20, e ouvindo eles, glorificaram ao Senhor, disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creram, em todas são zeladores da lei, e acerca de ti foram informados de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a apartar-se de Moisés, dizendo que não deve circuncidar seus filhos nem andar segundo os costumes da lei. Olha só, o apóstolo Paulo, ele começa, aqui que é forte.
Aqui, quando Paulo chega em um determinado local, que eles começam a conversar, aqui essa escritura relata que tinha milhares de judeus que acreditaram em Cristo Jesus e eles eram zelosos da lei de Moisés. Acreditaram em Cristo Jesus, mas porém ainda estavam sendo zelosos da lei. Mas aí eles questionam e falam com Paulo: Paulo, mas chegou entre nós a notícia de qual? Tu está dizendo aí para os judeus que estão entre os gentios para não guardar, né, a lei de Moisés, para não circuncidar, para abandonar a lei de Moisés. E foi por isso que Paulo foi perseguido. Porque Paulo entendeu, ou seguia a lei ou seguia a graça. Não adianta o ser humano misturar, porque não vai funcionar, meu irmão. Quando nós tentamos nos justificar diante de Deus através das obras da lei, de méritos humanos, automaticamente nós estamos separados de Cristo. Precisamos entender essa verdade, senão sempre vamos ficar batendo na mesma tecla, né? Gálatas capítulo de número 5, versículo 2, diz assim a palavra do Cristo ressuscitado. Vamos ver o que está escrito em Gálatas capítulo de número 5, versículo 2. Vamos lá? Acompanhe comigo aí, na sua casa, na sua residência. Aqui é a palavra de Deus, é Bíblia. Cristão que não lê Bíblia, fica difícil crescer em graça e em conhecimento. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 2, diz assim: E eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Olha só. E aqui, a circuncisão, eu já expliquei agora há pouco, que é um rudimento da lei, é uma obra da lei. Então, se eles deixassem circuncidar, praticar as obras da lei, olha o que aconteceria. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixarmos circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, se você ainda pratica as obras da lei, de Cristo nada se aproveitará. Tem muitos por aí que dizem que pregam a graça, mas fazem a Santa Ceia, que de ceia não tem nada, são um rudimento que inventaram por aí, né? Faz um monte de coisas que são tudo da lei de Moisés e dizem que pregam a graça. Gálatas capítulo de número 10, capítulo de número 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10 diz assim a palavra do Cristo ressuscitado. Vamos lá? O que diz as Escrituras Sagradas? Capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para o fazê-lo. Aí eu lhe pergunto, em que parte das Escrituras Sagradas você já encontrou alguém que conseguiu guardar toda a lei? Por isso que aquela nação de Israel, eles eram malditos, estavam todos cheios de maldições. Por isso que Jesus ele teve de vir para cumprir a lei e resgatar aquela nação debaixo da maldição. Resgatar. Tá entendendo? Então, hoje nem os judeus estão mais debaixo de maldição, porque Jesus já o resgatou. Claro que ele resgatou os que creram. Os que não creram, continuam pregando a lei de Moisés, como gentil do mesmo jeito. Continua aí pregando a lei de Moisés, os rudimentos da lei de Moisés. Fica a critério de quem quer continuar pregando a lei de Moisés. Eu fui justificado diante do Senhor. Na verdade, já nasci justificado diante do Senhor através da fé em Cristo Jesus e não através de obras, né? Então, Gálatas capítulo de número 3, versículo 23 e versículo 24, 25 e 26, para encerrar essa live, olha o que diz esta palavra maravilhosa. Gálatas capítulo 3, do versículo 23 em diante, diz assim: Mas antes que a fé viesse, estavam guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que havia de manifestar. Então nós estávamos guardados debaixo da lei antes que a fé viesse. Essa fé que hoje habita em nós, que faz entender o evangelho da graça, antes dela vir, nós estávamos guardados debaixo da lei, do tutor. Na verdade, vou só corrigir aqui minha fala, nós nem estávamos debaixo dessa lei guardada. Quem estava debaixo dessa lei aqui guardado era o povo de Israel, a nação de Israel. Nós já nascemos com esta fé. Entende? Porque nós somos gentios, estamos depois do ano 70. O versículo número 24 diz assim: De maneira que
A lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo. Tutor é uma espécie de condutor que o conduziu, que o levou até a quem? Até a Cristo. Como Cristo quando Cristo já foi na cruz do Calvário, automaticamente agora a lei não precisa, nós não precisamos, a nação de Israel não precisa mais de tutor, tá bom? Eu acredito que você está entendendo. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A nação de Israel, os que creram, foram justificados através da fé e não através de obras. Nós que somos gentios, que moramos no Brasil, que viemos depois, que essa nação veio depois, nós já nascemos justificados pela fé. Não existe lei para o gentio. Se você ainda continua pregando as obras da lei, o antigo pacto, o antigo testamento, a lei de Moisés, fique à vontade. Mas eu prego a graça do Cristo ressuscitado, daquele que nos transportou, que nos colocou na maravilhosa luz. Cristo Jesus foi no madeiro para cumprir um propósito. Qual foi aquele propósito? Resgatar o povo debaixo da maldição da lei. E eu louvo e engrandeço a Cristo que nem debaixo de maldição eu estava. Por quê? Porque eu estou depois do ano 70. Cristo, quando ele foi no madeiro, eu já tinha sido predestinado antes da fundação do mundo. Por isso eu já sou justificado em Cristo Jesus. Você também, que está vendo nesse exato momento essa live, essa mensagem, já foi justificado em Cristo Jesus. Você não precisa fazer obra para se justificar diante de Deus, porque através de obras da lei, nenhuma carne é justificada. Acredito que você está entendendo esse pão espiritual que está sendo distribuído nesse exato momento. O versículo 25 diz assim, da palavra do Senhor: mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor, não estamos mais daquele guia, nós estamos agora em Cristo, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos em Cristo, porque estamos depois da cruz, nós não estamos antes da cruz, nós pregamos o Cristo ressuscitado, que é espiritual, e não a Jesus de Nazaré, que está antes da cruz, que veio para os judeus. Jesus de Nazaré veio para os judeus e o Cristo ressuscitado veio para a igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, ele não é formado só de gentil. Ele é formado de grego, de gentil, ele é formado de escravo, de livre, de homem, de mulheres. Por quê? Porque é um corpo espiritual e não é físico, não é carne, é espiritual. Por isso que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque importa que os tais adorem o Senhor em espírito e em verdade. Isso é o que diz a palavra. O resto é falácia, filosofia de homem que não tem aproveito nenhum. Olha o que diz o versículo 26, diz assim: porque todos sois filhos de Deus. Porque todos sois filhos de Deus. Por que meio nós somos filhos de Deus? Pela fé em Cristo Jesus. Quem tem fé em Cristo Jesus, independentemente que seja judeu, que seja gentil, que seja de qualquer nação, se tem fé em Cristo Jesus, é povo de Deus, é através da fé. Nós somos justificados através da fé em Cristo Jesus. Eu finalizo essa live nesse exato momento para a honra e a glória de Cristo, o nosso Redentor que habita em nós. Nós temos a mente de Cristo, para a honra e a glória de Cristo. O Evangelho da Graça está se expandindo aos 4 cantos do mundo, está com uma força total, graças ao Senhor, porque a cada dia após dia aparecem mais homens e mais mulheres com coragem, que tem compromisso com a verdade, que abre as Escrituras, que lê as Escrituras, que medita nas Escrituras, que obedece a palavra, que não tem barganha, que não tem falácia de homem, nem mentira, manipulação, não. Aqui é a verdade, o que permanece é a palavra do Senhor. Tá entendendo, meus amados irmãos? Eu creio que eu consegui dividir esse pão maravilhoso espiritual com todos, tá bom? Graça e paz, que todos tenham um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente manhã, e até o próximo vídeo. Abba Pai, melhor dia.